Meu nome é Rebecca Hartwell, e a noite em que os pais do meu noivo tentaram me humilhar no restaurante mais caro de Manhattan foi a mesma noite em que descobri quem eu realmente era. Eles acharam que me quebrariam com palavras afiadas e sorrisos falsos. Mal sabiam que o gerente daquele restaurante guardava um envelope que mudaria tudo. Mas antes de chegar a esse momento, preciso te contar como tudo começou. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em Boston, numa casa que cheirava a café recém-passado e livros antigos. Minha mãe, Helena Hartwell, era bibliotecária da universidade local. Meu pai, Thomas Hartwell, trabalhava como engenheiro civil em uma empresa de médio porte. Não éramos ricos, mas também nunca nos faltou nada. O que tínhamos em abundância era algo que o dinheiro não compra: respeito, diálogo e a certeza de que o valor de uma pessoa jamais poderia ser medido pelo saldo bancário. Minha mãe costumava dizer, enquanto preparava o jantar na nossa cozinha apertada, mas aconchegante, que a verdadeira riqueza de alguém está na forma como trata os outros quando não precisa de nada em troca. Ela dizia isso com uma calma que só quem viveu muita coisa consegue ter. E eu, ainda menina, ouvia aquelas palavras sem entender completamente o peso que elas carregariam na minha vida adulta. Sempre fui curiosa. Desde pequena questionava tudo. Por que as coisas eram de um jeito e não de outro? Por que algumas pessoas tinham tanto e outras tão pouco? Por que o respeito parecia ser uma moeda tão rara em um mundo tão cheio de gente? Minha mãe nunca me calou. Pelo contrário, ela alimentava minha curiosidade com livros, conversas longas à mesa de jantar e a liberdade de pensar por mim mesma. Estudei comunicação na Universidade de Boston, não porque queria ser famosa ou aparecer na televisão, mas porque acreditava que as palavras tinham poder. Poder de transformar, de conectar, de curar. Durante a faculdade, trabalhei em uma rádio comunitária, onde entrevistava pessoas comuns com histórias extraordinárias. Ouvi relatos de imigrantes que reconstruíram suas vidas do zero, de mães solo que criaram filhos brilhantes em meio a adversidades, de idosos que sobreviveram a guerras e ainda assim escolheram acreditar na bondade humana. Cada história me ensinava algo. Cada pessoa que sentava na minha frente me mostrava que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar todas as vezes que a vida te empurra para baixo. E foi justamente essa crença que me guiou até Nova York, onde consegui um emprego em uma agência de marketing digital especializada em causas sociais. Não ganhava muito, mas acordava todos os dias com propósito. Trabalhava com organizações que lutavam por educação, igualdade de gênero e acesso à cultura. Era o tipo de trabalho que cansa o corpo, mas alimenta a alma. Foi em uma conferência sobre impacto social, realizada em um hotel no centro de Manhattan, que conheci Daniel Ashford. Ele estava sentado na segunda fileira, de terno azul marinho e uma expressão que oscilava entre interesse genuíno e distração educada. Nossos olhares se cruzaram durante a palestra de uma ativista que falava sobre desigualdade econômica. Ele sorriu. Eu sorri de volta. Simples assim. Depois da conferência, nos esbarramos no café do hotel. Ele segurava um copo de expresso e folheava um caderno de anotações. Aproximei-me mais por impulso do que por estratégia e comentei sobre a palestra. Ele respondeu com entusiasmo, falando sobre como aquele tema o tocava pessoalmente. Disse que trabalhava em uma empresa de consultoria financeira, mas que sempre quis fazer algo que tivesse mais significado, algo que realmente importasse. Conversamos por horas. Ele me contou sobre a pressão de trabalhar em um ambiente corporativo, sobre como sentia que estava vivendo a vida que os pais esperavam dele, não a que ele escolheria. Eu ouvi, não julguei, apenas ouvi. E talvez tenha sido isso que o atraiu. Em um mundo onde todos falam e poucos escutam, o silêncio atento é um presente raro. Daniel era diferente dos homens que eu havia conhecido. Ele tinha uma gentileza natural, um jeito de olhar para mim como se eu fosse a pessoa mais interessante da sala. Não falava de dinheiro, não ostentava, não tentava me impressionar com conquistas materiais.
Ele falava de sonhos, de medos, de como queria ser uma versão melhor de si mesmo. E eu, ingenuamente, acreditava que aquele homem que eu estava conhecendo era o homem real, não a versão editada que ele apresentava quando estava longe da influência da família. Começamos a nos ver com frequência, jantares simples em bistrôs de Brooklyn, caminhadas pelo Central Park, noites assistindo filmes antigos no meu apartamento minúsculo no Queens. Ele parecia genuinamente feliz nesses momentos, como se pudesse finalmente tirar a máscara que usava no trabalho e na vida social que sua família exigia dele. Eu me sentia leve ao lado dele, como se, juntos, pudéssemos criar um espaço onde as nossas verdades coexistissem sem julgamentos. Foi só depois de 6 meses de namoro que ele mencionou quase de passagem que sua família era um pouco tradicional. Tradicional. Essa palavra eu viria a descobrir era um eufemismo perigoso, mas naquele momento não dei muita importância. Afinal, eu vinha de uma família simples, mas amorosa. Achei que tradicional significava apenas que eles tinham costumes diferentes, talvez jantares formais ou expectativas sobre etiqueta. Daniel demorou para me apresentar aos pais. Sempre havia uma desculpa. Eles estavam viajando, ocupados com eventos sociais, não era o momento certo. Eu não pressionava. Tinha minha própria vida, meus próprios projetos, e não sentia necessidade de aprovação externa para validar o que eu sentia por ele. Mas conforme o relacionamento se aprofundava, a ausência da família dele começou a pesar. Não porque eu precisasse deles, mas porque percebi que Daniel mudava quando o assunto surgia. Ficava tenso, evasivo, como se estivesse escondendo algo. Um dia, enquanto caminhávamos de mãos dadas pela Brooklyn Bridge, ele parou, olhou para o horizonte e disse: Rebecca, eu te amo. Quero que você faça parte da minha vida, completamente. Meu coração acelerou, não pelas palavras em si, mas pela forma como ele as disse, como se estivesse fazendo uma confissão dolorosa. Mas preciso que você conheça meus pais, ele continuou. E preciso que você entenda que eles são diferentes. Diferente. Outra palavra que naquele momento parecia inofensiva. Eu sorri, apertei sua mão e disse que estava pronta. Como eu poderia saber que diferente significava cruel? Como eu poderia imaginar que a família que gerou o homem gentil ao meu lado seria capaz de me olhar como se eu fosse menos do que humana? A data foi marcada. Um jantar em Le Bernardin, um dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan. Daniel insistiu que eu me arrumasse bem, mas não de forma exagerada. Seja você mesma, ele disse, mas talvez evite falar muito sobre trabalho no começo. Meus pais são sensíveis a certos temas. Sensíveis. Mais uma palavra codificada. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter feito mais perguntas. Mas o amor, quando é verdadeiro, nos torna confiantes demais. E eu amava Daniel. Ou pelo menos amava a versão dele que existia quando estávamos sozinhos. Comprei um vestido preto, simples, mas elegante. Nada extravagante, nada que gritasse por atenção. Prendi o cabelo em um coque baixo, usei uma maquiagem discreta e coloquei o colar de pérolas que minha avó me deixou antes de morrer. Era a única joia de valor que eu possuía, não pelo preço, mas pelo significado. Olhei-me no espelho antes de sair e respirei fundo. Seja você mesma, repeti em voz baixa. Mas uma parte de mim, pequena e inquieta, sussurrava: e se você mesma não for suficiente? A caminho do restaurante, Daniel estava visivelmente nervoso. Suas mãos suavam. Ele verificava o relógio repetidas vezes, ajustava a gravata como se ela estivesse o sufocando. Tentei acalmá-lo. Vai dar tudo certo, disse, segurando sua mão. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. E foi nesse exato momento, dentro daquele táxi atravessando as ruas iluminadas de Manhattan, que percebi. Ele não estava nervoso por mim. Ele estava nervoso por eles. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Le Bernardin era exatamente o tipo de lugar que eu imaginava existir apenas em filmes. A fachada discreta escondia um interior que exalava luxo silencioso.
Não era o tipo de ostentação vulgar que grita por atenção, mas aquele refinamento sussurrado que só quem sempre teve dinheiro consegue reconhecer. O tipo de lugar onde até o silêncio custa caro. Quando entramos, fui imediatamente envolvida por uma atmosfera de reverência quase religiosa. As luzes eram baixas e estrategicamente posicionadas, criando sombras suaves que faziam cada mesa parecer um universo privado. O cheiro de mar fresco misturado com manteiga derretida e vinho caro pairava no ar. Garçons se moviam como dançarinos treinados, com passos precisos e gestos calculados. Cada detalhe ali era uma declaração de poder. O maître nos recebeu com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Ele claramente conhecia Daniel, ou melhor, conhecia o sobrenome Ashford. Boa noite, Sr. Ashford. Sua família já está acomodada. Por favor, sigam-me. Caminhamos entre as mesas e eu podia sentir olhares discretos nos seguindo. Não eram olhares curiosos, eram olhares avaliadores, como se cada pessoa naquele restaurante fosse um juiz silencioso, pesando o meu valor pelo corte do meu vestido, pela marca dos meus sapatos, pela forma como eu segurava minha bolsa. E então eu os vi. Gerald e Victoria Ashford estavam sentados em uma mesa de canto, estrategicamente posicionada para que pudessem ver todo o salão sem serem facilmente observados. Eles irradiavam aquele tipo de autoridade que não precisa de palavras. Gerald era alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, terno de corte impecável que provavelmente custava mais do que 3 meses do meu aluguel. Ele segurava uma taça de vinho tinto, girando-a levemente enquanto observava o líquido com uma expressão de aprovação contida. Victoria, por sua vez, era uma obra de arte calculada. Tudo nela parecia ter sido calculado ao milímetro. O cabelo loiro platinado preso em um chignon elegante, a pele esticada e luminosa que delatava tratamentos caríssimos, o vestido cor de champanhe que se moldava ao corpo dela como uma segunda pele. Mas eram os olhos que me assustaram, azuis, frios, penetrantes, do tipo que te examina como um cientista examinaria uma amostra sob o microscópio. Quando nos aproximamos, Gerald se levantou, com a postura de quem está acostumado a comandar salas de reunião. Ele estendeu a mão para Daniel primeiro, um aperto firme e breve, antes de voltar sua atenção para mim. Você deve ser Rebecca, ele disse, e havia algo em sua voz que transformava uma apresentação em um julgamento. Eu estendi minha mão, ele a segurou por exatos 2 segundos, tempo suficiente para cumprir a etiqueta, mas não o suficiente para demonstrar qualquer calor humano. Victoria permaneceu sentada. Ela simplesmente inclinou a cabeça, um movimento tão sutil que pode ser confundido com um tique nervoso, e ofereceu um sorriso que não passava dos lábios. Sente-se, querida, e a palavra querida soou como uma faca enrolada em veludo. Sentei na cadeira que o garçom puxou para mim, sentindo cada par de olhos naquela mesa me dissecando em silêncio. O início do jantar foi uma dança de formalidades. O garçom trouxe o menu, um volume encadernado em couro que mais parecia um livro raro. Os pratos eram descritos em francês, com explicações detalhadas sobre a origem de cada ingrediente. Victoria pediu ostras frescas de Maine. Gerald escolheu um carpaccio de atum. Daniel murmurou algo sobre vieiras, e eu, tentando não parecer completamente perdida, pedi o mesmo que ele. Então, Rebecca, Victoria começou, pousando delicadamente o guardanapo no colo. Daniel nos contou que você trabalha em marketing. Havia uma pausa calculada antes da palavra marketing, como se ela precisasse de um momento para considerar se aquilo era realmente uma profissão digna de menção. Sim, respondi, mantendo a voz firme. Trabalho com marketing digital para organizações sem fins lucrativos. Ajudamos a amplificar causas sociais. Victoria sorriu daquela forma que as pessoas sorriem quando estão prestes a dizer algo cortante. Que nobre da sua parte. É tão reconfortante ver jovens dedicando seu tempo a hobbies significativos. Hobbies. Ela havia chamado meu trabalho de hobby. Senti minha mandíbula se contrair, mas respirei fundo. Não era o momento de reagir.
Ainda não. Gerald limpou a garganta, um som grave que comandou a atenção de todos à mesa. Eu sempre admirei pessoas que trabalham no terceiro setor, disse, mas seu tom não carregava admiração alguma. É uma escolha interessante, especialmente para quem não precisa se preocupar com estabilidade financeira a longo prazo. Houve um silêncio. Daniel mexeu desconfortável na cadeira, mas não disse nada. E foi nesse momento que compreendi. Ele não iria me defender. Ele havia me trazido para o campo minado e agora me observava tentar atravessá-lo sozinha. Na verdade, respondi encontrando a força que minha mãe sempre disse que eu tinha. Estabilidade financeira nunca foi minha prioridade. Acredito que o propósito do trabalho vai muito além do retorno monetário. É sobre o impacto que geramos nas vidas das pessoas. Victoria riu. Não foi uma risada alegre, foi o tipo de riso que você usa para desqualificar alguém sem precisar usar palavras duras. Que idealista! Ela murmurou, levando a taça aos lábios. Daniel, você sempre teve um coração tão generoso, trazendo para nossa mesa pessoas com perspectivas tão diferentes. As entradas chegaram, e por alguns minutos a conversa ficou suspensa enquanto todos nos concentrávamos nos pratos à nossa frente. Mas eu já sabia. Aquilo não era um jantar, era uma entrevista de emprego onde eu já havia sido desclassificada antes mesmo de abrir a boca. Cada comentário, cada olhar, cada pausa calculada era uma forma de me colocar no meu lugar. E o meu lugar, segundo eles, estava muito longe daquela mesa. Rebecca, Gerald disse, limpando os cantos da boca com o guardanapo. Me diga uma coisa, você cresceu aqui em Nova York? Havia algo na forma como ele fez a pergunta que me dizia que ele já sabia a resposta. Não, respondi, cresci em Boston. Meus pais ainda moram lá. Victoria se inclinou levemente para frente, como um predador que acaba de identificar uma fraqueza. Boston, que encantador! E seus pais, o que eles fazem? A pergunta pairou no ar como uma armadilha aberta. Eu podia sentir Daniel ao meu lado, tenso, esperando. Podia sentir os olhos de Victoria brilhando com antecipação. Eles queriam que eu me sentisse inferior, queriam que eu gaguejasse, que mentisse, que me encolhesse. Minha mãe é bibliotecária, disse, erguendo o queixo. Meu pai é engenheiro civil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gerald trocou um olhar rápido com Victoria, um daqueles olhares que casais casados há décadas dominam, cheios de significados não ditos. Profissões muito respeitáveis, Gerald disse, mas o tom deixava claro que respeitável era apenas um eufemismo educado para comum. Victoria nem se deu ao trabalho de comentar. Ela simplesmente tomou mais um gole de vinho, como se precisasse de álcool para processar a informação que acabara de receber. O prato principal chegou. Linguado grelhado com molho de limão siciliano para Victoria, cordeiro com crosta de ervas para Gerald e para Daniel e eu, as vielas que ele havia escolhido. A comida estava impecável. Cada mordida era uma explosão de sabores cuidadosamente equilibrados, mas eu mal conseguia sentir o gosto. Minha garganta estava apertada, meu estômago revirado. Eu mastigava mecanicamente, sorrindo quando necessário, respondendo perguntas com a dose certa de educação e firmeza. E sabe, Rebecca, Victoria disse, pousando os talheres com uma delicadeza teatral, família é algo muito importante para os Ashford. Nós temos uma linhagem que remonta a mais de 200 anos. Meu bisavô foi um dos fundadores de uma das maiores instituições financeiras da Costa Leste. O pai de Gerald construiu um império no setor imobiliário. Somos pessoas que entendem o valor da tradição, da preservação do legado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Quando um Ashford escolhe um parceiro, não é apenas sobre sentimentos, é sobre compatibilidade de valores, de visão de mundo, de origem. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Origem. Ela não disse diretamente, mas o recado estava claro. Eu não vinha da origem certa. Minha mão tremeu levemente enquanto segurava o garfo. Olhei para Daniel, esperando, implorando silenciosamente que ele dissesse algo, qualquer coisa.
mas ele estava fixado no prato, empurrando uma viela de um lado para o outro, como uma criança que não quer enfrentar os pais. E foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu. Não de tristeza, mas de clareza. Eu estava sozinha naquela mesa. Com todo respeito, Sra. Ashford, acredito que o verdadeiro legado de uma família não está no sobrenome que carregamos, mas no caráter que construímos. Meus pais me ensinaram valores que nenhuma conta bancária pode comprar. E se isso não é suficiente para fazer parte dessa família, então talvez essa não seja a família que eu desejo fazer parte. O rosto de Victoria se enrijeceu. Gerald pousou a taça com força suficiente para que o cristal tilintasse contra a mesa. Daniel finalmente levantou os olhos com uma expressão entre pânico e surpresa. Rebecca, ele murmurou, mas eu o interrompi com um olhar. Um olhar que dizia, não se atreva a me pedir para me calar agora. Victoria se recompôs rapidamente, como alguém acostumada a manter a compostura em qualquer situação. Que interessante, ela disse, com um sorriso glacial. Vejo que você tem opinião própria. Isso pode ser encantador em certos contextos. Ela fez sinal para o garçom, que apareceu instantaneamente ao lado da mesa. A conta, por favor. Mas antes que o garçom pudesse se afastar, algo inesperado aconteceu. O gerente do restaurante, um homem de meia-idade com postura impecável e olhos gentis, aproximou-se da nossa mesa. Ele segurava um envelope branco, lacrado, e sua expressão era séria, quase solene. Com licença, ele disse, dirigindo-se diretamente a mim. Senhora Rebecca Hartwell? Pisquei, confusa. Sim? Ele estendeu o envelope em minha direção. Isto, abre a senhora. Foi deixado aqui há algumas semanas, com instruções específicas para ser entregue hoje à noite, neste horário exato. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Sentia todos os olhares da mesa fixos em mim. O papel era grosso, de alta qualidade, e meu nome estava escrito em caligrafia elegante na frente. Olhei para o gerente, procurando respostas, mas ele apenas inclinou a cabeça respeitosamente e se afastou. Com dedos trêmulos, rompi o lacre e retirei o papel de dentro. E quando comecei a ler as primeiras linhas, senti o chão desaparecer sobre meus pés. O restaurante, os Ashford, Daniel, tudo ao meu redor se dissolveu, porque aquele envelope não continha apenas palavras, continha uma verdade que mudaria tudo. Meus olhos percorreram as linhas escritas naquele papel com uma mistura de descrença e choque crescente. A caligrafia era familiar, aquela letra cursiva e elegante que eu conhecia desde criança. Era a letra da minha avó, Margaret Hartwell. Mas como isso era possível? Ela havia falecido há 3 anos. Como poderia ter deixado uma carta para ser entregue exatamente neste momento, neste lugar? A carta começava de forma simples, quase casual, como se minha avó estivesse sentada ao meu lado tomando chá. Minha querida Rebecca, se você está lendo isto, significa que chegou o momento que eu temia e ao mesmo tempo esperava. Sei que deve estar confusa, talvez até assustada, mas preciso que continue lendo. Cada palavra aqui foi cuidadosamente escolhida para protegê-la de uma verdade que carreguei sozinha por décadas. Primeiro, quero que saiba que tudo o que sua mãe e seu pai te contaram sobre nossa família é verdade, mas não é toda a verdade. Você não vem de uma família simples, minha querida. Você vem de uma linhagem que eu escolhi esconder para proteger aqueles que eu amava. Parei de ler por um momento, minha respiração acelerada. Podia sentir os olhos de Victoria, Gerald e Daniel fixos em mim, mas não conseguia levantar o olhar. Minhas mãos tremiam segurando o papel. Meu nome de solteira não era Margaret Hartwell, era Margaret Whitmore. Sim, aquela família Whitmore. Meu pai, seu bisavô, era Jonathan Whitmore, fundador da Whitmore Industries, um dos maiores conglomerados de manufatura e tecnologia da costa leste. Quando eu tinha sua idade,
fui forçada a fazer escolhas que moldaram o resto da minha vida. Casei-me jovem com um homem que minha família aprovou, um homem de boa família, como diziam, mas esse casamento era uma prisão dourada. Eu era tratada como uma peça decorativa, uma portadora de herdeiros, nunca como uma pessoa com vontade própria. Suportei anos de humilhação silenciosa até que não pude mais. Quando finalmente reuni coragem para pedir o divórcio, minha família me deu um ultimato. Ou eu permanecia casada e mantinha as aparências, ou era deserdada completamente. Escolhi minha liberdade, escolhi minha dignidade, e nunca me arrependi. Mudei meu nome, deixei para trás toda a fortuna e construí uma vida honesta. Conheci seu avô, um homem simples, professor de literatura, que me amou pelo que eu era, não pelo sobrenome que eu carregava. Juntos, criamos sua mãe longe dos holofotes, longe da toxicidade daquele mundo. Lágrimas começaram a embaçar minha visão, mas continuei lendo. A voz da minha avó ecoava em cada palavra, como se ela estivesse ali, sussurrando em meu ouvido. Rebeca, guardei um segredo por todos esses anos. Antes de deixar a família Whitmore, transferi uma parte significativa da minha herança pessoal para um fundo fiduciário. Esse fundo foi cuidadosamente gerido ao longo das décadas, crescendo silenciosamente, esperando o momento certo. Esse momento é agora. Instruí meus advogados a monitorarem sua vida discretamente, não por controle, mas por proteção. Quando souberam que você estava se envolvendo seriamente com alguém, e especialmente quando descobriram quem era essa família, ativaram este protocolo. No envelope, junto com esta carta, você vai encontrar documentos legais. Eles confirmam que você é a única herdeira do fundo fiduciário Margaret Whitmore, avaliado em aproximadamente 87 milhões de dólares. Esse dinheiro sempre foi seu. Eu só esperei que você fosse madura o suficiente para entender o que ele representa. Não é sobre ostentação, não é sobre poder, é sobre escolha. É sobre nunca, jamais precisar se curvar diante de pessoas que tentam medir seu valor pelo tamanho da sua conta bancária. É sobre ter a liberdade de escolher o amor verdadeiro, não o amor conveniente. Minha mão tremeu tanto que quase deixei o papel cair. 87 milhões de dólares. As palavras pareciam irreais, como se estivessem escritas em um idioma que eu não conseguia processar completamente. Respirei fundo e continuei. 3 mulheres diferentes, ao longo dos anos, foram trazidas a este mesmo restaurante, submetidas ao mesmo ritual de humilhação pelos pais de Daniel. 2 delas romperam o relacionamento imediatamente. Uma delas, coitada, tentou resistir e foi sistematicamente destruída por Victoria Ashford ao longo de um noivado tortuoso que terminou semanas antes do casamento. Contratei investigadores, Rebeca, não por malícia, mas por precaução. O que descobriram sobre a família Ashford está documentado nos papéis anexos. Dívidas ocultas, negócios questionáveis, uma fachada de riqueza que esconde uma realidade muito diferente. Eles não são quem parecem ser. E há mais uma coisa. O restaurante Le Bernardin não pertence aos franceses sofisticados que todos imaginam. 5 anos atrás, quando o proprietário original faleceu, o restaurante foi vendido, discretamente. O novo dono? Um fundo de investimentos gerido pelos administradores do meu trust. Tecnicamente, minha querida neta, você é a dona deste restaurante. O gerente que te entregou este envelope, Sr. Philippe Marchand, está ciente de quem você é. Ele recebeu instruções de me enviar relatórios sobre quaisquer reservas feitas pela família Ashford. Quando soube que Daniel havia marcado um jantar com você e seus pais, ativei este protocolo. Levantei os olhos do papel pela primeira vez desde que comecei a ler. O restaurante ao redor parecia diferente agora. Cada mesa, cada garçom, cada detalhe adquiria um novo significado.
Olhei para o Sr. Marchand, que permanecia a uma distância respeitosa, e ele inclinou a cabeça levemente, confirmando silenciosamente tudo o que eu acabara de ler. Victoria havia perdido completamente a compostura. Sua face, normalmente uma máscara de controle perfeito, mostrava rachaduras de confusão e raiva contida. — O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, sua voz cortante quebrando o silêncio que havia se instaurado. — Que tipo de teatrinho barato é esse? Dobrei a carta calmamente e a coloquei de volta no envelope junto com os documentos legais que confirmavam cada palavra que minha avó havia escrito. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era adrenalina pura, misturada com uma clareza cristalina que eu nunca havia sentido antes. — Não é um teatrinho, Sra. Ashford, respondi, minha voz saindo firme e controlada. É apenas a verdade chegando ao seu destino final. Gerald se inclinou para frente, seus olhos estreitados. — Que verdade? De que você está falando? Olhei para ele, depois para Victoria e finalmente para Daniel, que parecia ter encolhido na cadeira, como um menino pego fazendo algo errado. — A verdade, comecei, sentindo cada palavra ganhar peso enquanto saía da minha boca, é que vocês trouxeram a mulher errada para humilhar esta noite. Victoria soltou uma risada curta e amarga. — Por favor, não seja dramática. Ninguém está te humilhando. Estamos apenas tendo uma conversa franca sobre realidades. — Realidades? Repeti, saboreando a palavra. Então vamos falar sobre realidades. Realidade número 1. Minha avó era Margaret Whitmore, herdeira da Whitmore Industries. Ela abriu mão de uma fortuna para viver com dignidade, mas não antes de garantir que sua linhagem estivesse protegida. Realidade número 2. Sou a única beneficiária de um fundo fiduciário avaliado em 87 milhões de dólares. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir o tintilar distante de taças em outras mesas, o murmúrio suave de conversas ao longe, mas na nossa mesa o silêncio era denso como névoa. Gerald foi o primeiro a se recuperar. — Isso é absurdo. Se fosse verdade, nós saberíamos. Teríamos ouvido falar. Sorri. E foi um sorriso que aprendi com minha avó, aquele sorriso que diz mais do que 1000 palavras. Por que saberiam? Pessoas verdadeiramente ricas não precisam anunciar sua riqueza. Elas simplesmente vivem, discretamente, algo que, pelo visto, os Ashford esqueceram de fazer. Victoria se levantou abruptamente, quase derrubando a taça de vinho. Sua face, normalmente uma máscara de controle perfeito, mostrava rachaduras de confusão e raiva contida. — Você não tem ideia de quem você está falando, mocinha? — Na verdade, respondi, permanecendo sentada, recusando-me a ser intimidada, sei exatamente com quem eu estou falando. Estou falando com uma mulher que construiu sua identidade inteira em cima de aparências. Uma mulher que usa crueldade como ferramenta de controle, porque é a única coisa que lhe resta quando o verniz começa a rachar. Gerald colocou a mão no braço de Victoria, tentando acalmá-la, mas seus olhos brilhavam com uma raiva mal contida. — Você vai se arrepender disso. Ninguém insulta minha esposa e sai impune. Olhei para ele com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Não estou insultando, Sr. Ashford. Estou apenas expondo. E, enquanto a sair impune, fiz um gesto sutil com a mão. E o Sr. Marchand se aproximou imediatamente. — Sim, Sra. Hartwell? Victoria olhou para mim e para o gerente, sua confusão dando lugar a uma compreensão lenta e horrorizada. — Vai! Não pode! Você não é... Este restaurante, disse calmamente, pertence a um fundo de investimentos que administra os ativos do fundo fiduciário Margaret Whitmore. Meu fundo. Tecnicamente, sua querida neta estão jantando no meu estabelecimento. E, baseado no comportamento que demonstraram esta noite, acho que seria melhor se retirassem. Daniel finalmente encontrou a voz, mas ela saiu trêmula, patética. — Rebecca, espera, você não pode fazer isso. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia de nada disso. Virei para ele e, pela primeira vez desde que nos conhecemos,
Olhei para Daniel e não vi o homem por quem me apaixonei. Vi um menino assustado, preso entre a lealdade à família e o que restava de sua consciência. Você não precisava saber do dinheiro, Daniel. Você só precisava ter feito uma coisa: me defender, uma única vez. Mas você escolheu o silêncio. E o silêncio, quando vem de quem deveria nos proteger, é a traição mais dolorosa de todas. O silêncio que pairou sobre nossa mesa era tão pesado que parecia sugar o oxigênio do ar. Victoria estava pálida, suas mãos agarrando a borda da mesa como se precisasse de apoio físico para não desabar. Gerald havia perdido aquela postura autoritária, seus ombros ligeiramente curvados, como se o peso da situação finalmente tivesse penetrado sua armadura de arrogância. E Daniel simplesmente olhava para suas mãos, incapaz de encontrar meu olhar. Outros clientes do restaurante começavam a notar a tensão em nossa mesa. Sussurros discretos se espalhavam como ondas concêntricas, cabeças se virando com curiosidade mal disfarçada. O Sr. Marchand permanecia ao meu lado, sua presença uma âncora silenciosa de apoio. Ele conhecia toda a história. Ele sabia que este momento havia sido cuidadosamente orquestrado por minha avó anos atrás, como uma última salvaguarda, um último ato de amor e proteção. Isso é um erro, Victoria finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca, despida daquela confiança venenosa que a caracterizava. Deve haver algum engano. Você não pode simplesmente... Você não tem o direito... Sua frase morreu no ar, porque ambas sabíamos que ela estava errada. Eu tinha todos os direitos. Peguei os documentos legais que estavam dentro do envelope e os coloquei sobre a mesa, entre meu prato e o dela. Eram papéis oficiais, carimbados por escritórios de advocacia respeitados, cada página uma prova irrefutável do que minha avó havia construído em silêncio. Estes são os documentos do Fundo Fiduciário, expliquei com calma, datados de 28 anos atrás, quando minha avó tomou a decisão de proteger sua família das mesmas pessoas que um dia tentaram controlá-la. Gerald pegou um dos documentos com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas rapidamente, procurando por alguma falha, alguma brecha que provasse que aquilo era uma farsa. Mas não havia nenhuma. Tudo estava perfeitamente legal, perfeitamente documentado. Margaret Whitmore, ele murmurou como se o nome tivesse despertado alguma memória distante. Eu me lembro desse nome. Houve um escândalo décadas atrás. Ela simplesmente desapareceu da sociedade. Ela não desapareceu, corrigi suavemente. Ela escolheu uma vida diferente. Uma vida onde ser respeitado não dependia de sobrenomes ou saldos bancários. Uma vida onde ela podia respirar livremente, sem ser sufocada por expectativas absurdas e julgamentos vazios. Minhas palavras atingiram Victoria como flechas certeiras. Ela recuou na cadeira, sua máscara finalmente se despedaçando completamente. Você planejou tudo isso, ela acusou, sua voz rachando. Eu planejei? Repeti, sentindo a indignação crescer em meu peito. Eu não sabia de nada disso até 10 minutos atrás. Eu vim a este jantar genuinamente esperando ser aceita pela família do homem que amava. Eu vim preparada para ser julgada, mas ainda assim esperançosa de que haveria humanidade por trás das fachadas. Olhei diretamente para Victoria e, pela primeira vez naquela noite, permiti que ela visse a dor que suas palavras haviam causado. Você me chamou de idealista como se fosse um insulto. Diminuiu meu trabalho a um hobby, questionou minha origem como se isso definisse meu valor. E o pior de tudo, fez tudo isso na frente do seu filho, esperando que ele concordasse com cada palavra venenosa. Daniel finalmente levantou a cabeça, lágrimas nos olhos. Rebecca, eu sinto muito. Eu deveria ter dito algo. Deveria ter te defendido. Seu arrependimento parecia genuíno, mas era tarde demais. Algumas palavras não ditas criam abismos que nunca podem ser cruzados novamente. Você deveria, concordei. Minha voz mais suave agora, carregada de tristeza em vez de raiva. Você não disse, e isso me mostra tudo o que preciso saber sobre quem você realmente é quando está sob pressão.
O Sr. Marchand se inclinou discretamente em minha direção. Senhorita Hartwell, como gostaria de proceder? Sua pergunta era profissional, mas havia um respeito em sua voz que me dizia que ele entendia a gravidade daquele momento. Respirei fundo, olhando ao redor do restaurante que tecnicamente era meu. Cada mesa elegante, cada obra de arte nas paredes, cada detalhe meticulosamente escolhido fazia parte de um legado que minha avó havia preservado para mim. Senhor Marchand, comecei, mantendo a minha voz firme e clara. Gostaria que a conta desta mesa fosse cancelada. Os Ashford são meus convidados esta noite. Victoria abriu a boca para protestar, mas eu a interrompi com um gesto. Não é um favor, Sra. Ashford. É uma declaração. Hoje vocês jantaram no meu restaurante, tentaram me humilhar sobre meu próprio teto, sem sequer saber em que terreno estavam pisando. Considere esta refeição um presente de despedida. Gerald se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão de madeira polida. Nós não precisamos da sua caridade, ele cuspiu, tentando recuperar algum resquício de dignidade. Não é caridade, respondi, permanecendo sentada, recusando-me a ser movida por sua indignação. É uma demonstração de algo que vocês claramente não entendem. Graça. Minha avó me ensinou que a verdadeira medida de caráter não está em como você trata seus iguais, mas sim em como trata aqueles que considera inferiores. A ironia não passou despercebida. Victoria fechou os olhos por um momento, como se precisasse de um segundo para processar a inversão completa de poder que havia ocorrido. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não era respeito, mas talvez o começo de uma compreensão de que subestimara completamente com quem estava lidando. Vocês podem ir embora agora, disse, minha voz calma, mas carregada de finalidade, ou podem ficar e terminar a refeição. A escolha é de vocês. Mas saibam que, independente do que decidirem, esta é a última vez que compartilharemos uma mesa. Gerald se levantou também, seus movimentos incertos, como se não soubesse se deveria se aproximar de mim ou seguir seus pais. Rebecca, por favor, podemos conversar sobre isso? A sós. Olhei para ele, realmente o olhei. Talvez pela primeira vez com total clareza. Vi um menino que ele ainda era, preso na sombra de pais controladores, incapaz de formar sua própria espinha dorsal. Vi o homem que ele poderia ter sido, se tivesse tido coragem. E vi o futuro que jamais teríamos juntos. Não há nada para conversar, Daniel, respondi gentilmente, porque apesar de tudo havia amado aquele homem. Você fez sua escolha quando ficou em silêncio, e eu estou fazendo a minha agora. Victoria pegou sua bolsa com mãos trêmulas e se levantou, tentando recuperar alguma compostura. Você vai se arrepender disso, disse, mas sua ameaça soou vazia, sem força. Não vou, respondi com certeza absoluta. A única coisa da qual eu me arrependeria seria ter ficado em um relacionamento onde minha dignidade era constantemente negociável. Os três se afastaram da mesa. Gerald e Victoria caminhando com passos rígidos em direção à saída. Daniel arrastando os pés atrás deles, olhando para trás uma última vez. Nossos olhos se encontraram através do salão lotado, e naquele breve momento vi tudo o que poderíamos ter sido e tudo o que nunca seríamos. Então ele se virou e desapareceu pela porta, levando consigo o último vestígio do futuro que eu havia imaginado. Quando eles saíram, senti algo estranho acontecer dentro de mim. Não era alívio, não era tristeza, não era raiva, era libertação. Como se correntes invisíveis que eu nem sabia que estava carregando tivessem se rompido de repente. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com ar que parecia mais puro, mais leve. O Sr. Marchand permaneceu ao meu lado, aguardando pacientemente. Está tudo bem, senhorita Hartwell? Ele perguntou com genuína preocupação. Sorri, e foi um sorriso verdadeiro, o primeiro da noite inteira. Estou bem, Sr. Marchand. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Ele assentou, compreensivo. Sua avó era uma mulher extraordinária,
Tive o privilégio de conhecê-la nos últimos anos de sua vida. Ela me falou muito sobre você. Meu coração apertou. Falou? Ele sorriu calorosamente. Falou. Disse que você tinha o coração dela, mas a força que ela levou uma vida inteira para desenvolver. Disse que quando o momento certo chegasse, você saberia exatamente o que fazer. Lágrimas queimaram meus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de gratidão, de conexão com uma mulher que me amou o suficiente para me proteger mesmo depois de sua morte. Ela deixou algo mais para você, o Sr. Marchand continuou, estendendo um pequeno envelope que havia tirado do bolsinho interno de seu paletão, com instruções para entregar apenas depois que os Ashford tivessem saído. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Era menor que o primeiro, mais delicado. Dentro havia um cartão simples com a caligrafia da minha avó. Rebecca, se está lendo isto, significa que você passou pelo teste mais difícil, escolher a si mesma. Estou orgulhosa de você, minha querida. Agora vá e construa a vida que merece. Com todo o meu amor, para sempre, Vovó Margarete. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto e caiu sobre o cartão, manchando levemente a tinta. Apertei o papel contra o peito, sentindo a presença da minha avó tão intensamente como se ela estivesse sentada ao meu lado. Obrigada, sussurrei para o ar, para a memória, para o amor que transcende até mesmo a morte. O Sr. Marchand discretamente se afastou, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Olhei ao redor do restaurante, vendo com olhos novos. Não era apenas um lugar elegante onde pessoas ricas vinham para serem vistas. Era um símbolo. Um símbolo de escolhas, de coragem, de uma mulher que decidiu que sua dignidade valia mais do que toda a fortuna do mundo. E agora, esse símbolo era meu. Não apenas o restaurante, mas tudo o que ele representava. A liberdade de escolher, a força de se levantar, a sabedoria de saber quando caminhar para longe, mesmo que o coração ainda sangrasse. Terminei meu vinho lentamente, saboreando cada gole. O restaurante continuava a sua dança noturna ao meu redor, alheio ao drama que acabara de se desenrolar. Para todos os outros, era apenas mais uma terça-feira à noite no Le Bernardin. Mas para mim, era o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida em que eu não precisava mais pedir permissão para existir. Uma vida onde o meu valor não seria definido por quem me aceitava, mas por quem eu escolhera me tornar. Uma vida construída sobre a fundação de amor e sabedoria que a minha avó havia deixado para mim. Paguei a conta com o cartão que o Sr. Marchand havia me dado, um cartão conectado à conta do fundo fiduciário. Foi surreal ver meu nome impresso naquele pedaço de plástico, seguido de números que representavam uma segurança financeira que eu nunca havia imaginado ter. Mas o mais surreal foi perceber que o dinheiro, por mais significativo que fosse, não era o verdadeiro presente. O verdadeiro presente era a lição. A lição de que algumas batalhas só podem ser vencidas quando você para de lutar para ser aceito e começa a lutar para permanecer íntegro. Saí do restaurante naquela noite com a cabeça erguida, o envelope da minha avó guardado cuidadosamente na bolsa e um futuro completamente reescrito se abrindo diante de mim como um livro em branco, esperando para ser preenchido. A luz da manhã entrava pelas janelas do meu pequeno apartamento no Queens com uma intensidade que parecia diferente. Tudo parecia diferente. Acordei naquela quarta com a sensação estranha de que havia vivido um sonho impossível na noite anterior. Mas os documentos espalhados sobre a minha mesa de centro confirmavam que tudo havia sido real. Devastadoramente, maravilhosamente real. Preparei café como sempre fazia, usando a mesma cafeteira velha que ganhei da minha mãe quando me mudei para Nova York. O aroma familiar encheu o pequeno espaço, me ancorando na rotina enquanto minha mente ainda processava a magnitude do que havia acontecido. 87 milhões de dólares. As palavras ainda soavam absurdas, mesmo depois de ter visto os números impressos em papel oficial. Mas não era sobre o dinheiro, nunca foi.
Sentei-me no sofá desgastado, segurando a xícara quente entre as mãos, e reli a carta da minha avó pela terceira vez desde que cheguei em casa na noite anterior. Cada palavra carregava seu amor, sua sabedoria, sua compreensão profunda de que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na liberdade de escolher quem somos. Meu telefone havia explodido durante a noite. 17 mensagens de Daniel. Cada uma mais desesperada que a anterior. As primeiras eram pedidos de desculpas genéricos. Por favor, me liga. Precisamos conversar. Não era para ter sido assim. Depois vieram as justificativas. Você não entende como meus pais são. Eu estava em uma situação impossível. Você não pode jogar fora tudo o que temos por causa de um jantar. Um jantar. Como se aquilo tivesse sido apenas um jantar mal sucedido, não uma revelação completa de caráter. As mensagens mais recentes mostravam raiva, não comigo, mas com a situação. Como você pode não me contar sobre sua família? Você me fez parecer um idiota. Isso muda tudo entre nós. Essa última mensagem me fez sorrir amargamente. Mudava tudo, mas não da forma que ele imaginava. Não respondi nenhuma das mensagens. O que eu poderia dizer? Que perdoava a covardia? Que estava disposta a reconstruir algo que havia se revelado fundamentalmente quebrado? Algumas pontes, quando queimadas, não deveriam ser reconstruídas. Às vezes, o fogo é necessário para limpar o caminho para algo novo. Havia também 3 ligações perdidas da minha mãe. Meu coração apertou. Ela não sabia de nada, nem sobre o jantar desastroso, nem sobre a herança, nem sobre o fundo fiduciário que sua própria mãe havia estabelecido décadas atrás. Peguei o telefone e disquei seu número antes que a coragem me abandonasse. Rebeca? Sua voz carregava aquela preocupação maternal que reconhece quando algo está errado antes mesmo de você dizer uma palavra. Oi, mãe. Você tá bem? Estava tentando te ligar ontem à noite. Fechei os olhos tentando encontrar as palavras certas. Como você conta para sua mãe que a vida dela também foi construída sobre um segredo cuidadosamente guardado? Mãe, preciso te contar algo grande. Houve uma pausa. Podia ouvi-la se movendo, provavelmente se sentando, preparando-se. O que aconteceu? Você sabia que a vovó Margaret era uma Whitmore, da família Whitmore Industries? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que chequei se a ligação ainda estava ativa. Mãe? Como você descobriu? Sua voz saiu num sussurro. Então ela sabia, ou pelo menos suspeitava. Contei todo. O jantar, os Ashford, a humilhação calculada, o envelope, a carta, o fundo fiduciário. Deixei as palavras fluírem como um rio que finalmente rompeu uma represa. Minha mãe ouviu em silêncio, interrompendo ocasionalmente com pequenos sons de surpresa ou compreensão. Ela nunca me contou os detalhes, minha mãe disse quando terminei. Eu sabia que ela vinha de uma família rica, que havia deixado tudo para trás, mas ela sempre foi tão reservada sobre aquele período da vida dela, dizia que o passado deveria ficar no passado. Ela te protegeu, observei suavemente, da mesma forma que tentou me proteger. E agora você tem 87 milhões de dólares, minha mãe disse, e havia algo em sua voz que não consegui identificar imediatamente. Não era inveja, não era julgamento. Era talvez preocupação. Mãe, isso não muda nada entre nós. Eu ainda sou a mesma pessoa. Eu sei, querida, mas o mundo não vai te ver da mesma forma, e você precisa estar preparada para isso. Suas palavras se revelaram proféticas nas semanas seguintes. O primeiro sinal veio 3 dias depois do jantar, quando voltei ao trabalho. A agência de marketing onde eu trabalhava era um espaço pequeno, mas acolhedor, com paredes cobertas de post-its coloridos e uma equipe apaixonada por fazer a diferença. Ou pelo menos era o que eu pensava. Rebeca, podemos conversar? Meu chefe, Marcos, um homem de 40 e poucos anos que sempre havia sido apoiador do meu trabalho, me chamou para sua sala assim que cheguei. Seu tom era formal, diferente da camaradagem casual que normalmente compartilhávamos. Sentei-me na cadeira de frente para sua mesa, uma sensação desconfortável se formando no meu estômago. Ouvi algumas coisas.
ele começou, evitando meu olhar. Sobre você, sobre sua família. Meu sangue gelou. Como a notícia havia se espalhado tão rapidamente? Alguns dos nossos clientes têm conexões. Palavra viaja rápido em certos círculos. Ele finalmente me olhou, e havia algo que parecia desculpa em seus olhos. Rebeca, você é uma profissional incrível, mas nossa agência trabalha com organizações sem fins lucrativos, com comunidades carentes. Nossa credibilidade vem de sermos genuínos, de estarmos no mesmo barco que aqueles que ajudamos. Eu ainda sou genuína, protestei, sentindo a injustiça da situação me sufocar. Eu acredito em você. Mas ele disse, mas o seu tom dizia o contrário. Mas alguns dos nossos clientes expressaram preocupações. Acham que ter alguém de uma família tão rica, trabalhando em questões de desigualdade social, pode parecer hipócrita. A palavra pairou no ar como veneno. Hipócrita. Saí daquele escritório com a sensação de ter sido esfaqueada pelas costas. As mesmas pessoas que aplaudiam meu trabalho uma semana atrás, agora me viam como uma fraude, simplesmente porque um número em uma conta bancária havia mudado. Nada sobre minha ética, meus valores ou meu compromisso havia se alterado, mas isso não importava. Para eles, eu havia me tornado a inimiga, no momento em que deixei de ser uma deles. Caminhei pelas ruas de Manhattan naquela tarde, observando o fluxo constante de pessoas, cada uma carregando seus próprios fardos invisíveis. Um homem em terno caro falava alto no telefone sobre negócios de milhões de dólares. Uma mulher com roupas desgastadas segurava a mão de uma criança pequena, seus olhos cansados, mas determinados. Um artista de rua tocava violão, sua caixa de guitarra aberta com algumas moedas dentro. Parei e escutei a música por um momento. Era uma melodia triste, mas bonita, algo que falava de perdas e recomeços. Coloquei uma nota de $100 na caixa dele. O homem levantou os olhos, surpreso, e sorriu com gratidão genuína. Deus te abençoe, ele disse. Por algum motivo, aquele simples gesto me fez sentir mais conectada à humanidade do que qualquer reunião corporativa jamais havia feito. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Senhorita Hartwell, aqui é Richard Pemberton, do escritório de advocacia Pemberton & Associates. Sou o administrador principal do fundo fiduciário estabelecido por sua avó. Sua voz era profissional, mas calorosa. Gostaria de marcar uma reunião para discutir os detalhes da herança e suas opções daqui para frente. Marcamos para o dia seguinte. O escritório ficava em um arranha-céu no distrito financeiro, todo vidro e aço, um monumento ao capitalismo moderno. A recepcionista me recebeu com um sorriso que parecia genuíno, não o tipo de sorriso falso que eu havia visto na face de Victoria Ashford. Senhorita Hartwell, o Sr. Pemberton está te esperando. Richard Pemberton era um homem na casa dos 60, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que transmitiam décadas de experiência. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me conduziu a uma sala de conferências com vista para a cidade. Sua avó era uma mulher notável, ele começou, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Tive o privilégio de representá-la nos últimos 15 anos de sua vida. Passamos as próximas 2 horas revisando documentos. O fundo fiduciário era mais complexo do que eu imaginava. Não era apenas uma conta bancária com dinheiro parado. Era um portfólio diversificado de investimentos, incluindo ações, imóveis e, sim, participação em vários negócios, incluindo o Le Bernardin. Sua avó foi muito específica em suas instruções, Richard explicou. Ela queria que você tivesse acesso aos recursos, mas também queria que você entendesse a responsabilidade que vem com eles. Não se trata apenas de gastar dinheiro, trata-se de administrar um legado. Um legado, repeti, sentindo o peso da palavra. Ela criou este fundo não apenas para você, mas para gerações futuras. Há cláusulas específicas sobre caridade, sobre investimentos éticos, sobre manter os valores que ela considerava fundamentais. Folheei os documentos, vendo as anotações meticulosas da minha avó nas margens. Ela havia pensado em tudo. Porcentagens que deveriam ir para causas educacionais, restrições contra investimentos em indústrias que exploram trabalhadores ou prejudicam o meio ambiente,
um compromisso com usar a riqueza como ferramenta para o bem, não apenas para a acumulação pessoal. Ela realmente acreditava nisso, murmurei, mais para mim mesma do que para o Richard. Acreditava com cada fibra do seu ser, ele confirmou. Margaret Whitmore poderia ter vivido uma vida de luxo indulgente. Em vez disso, escolheu viver com simplicidade e construir algo que duraria muito além dela. Agora essa escolha é sua. Saí daquele escritório com a cabeça girando. A magnitude da responsabilidade era esmagadora. Não era apenas sobre ter dinheiro, era sobre decidir que tipo de pessoa eu queria ser com esse poder. Como usá-lo de forma que honrasse não apenas a memória da minha avó, mas também meus próprios valores. Naquela noite, sentada no meu apartamento no Queens, comecei a fazer listas. Não listas de coisas que queria comprar, mas listas de coisas que queria mudar. Organizações que eu poderia financiar, projetos educacionais que estavam morrendo por falta de financiamento, iniciativas comunitárias que faziam diferença real nas vidas de pessoas reais. E pela primeira vez, desde o jantar fatídico no Le Bernardin, senti algo além de confusão e dor. Senti propósito, um propósito claro e urgente que pulsava em minhas veias como sangue novo. Minha avó não havia me dado apenas dinheiro, ela havia me dado uma missão, e eu estava determinada a cumpri-la de uma forma que fizesse ela se orgulhar. 2 semanas haviam passado desde aquela noite no restaurante, e eu ainda acordava todas as manhãs esperando descobrir que tudo não havia passado de um sonho elaborado. Mas os extratos bancários não mentiam, os advogados continuavam ligando, e minha vida havia mudado de formas que eu ainda estava aprendendo a processar. Decidi não me mudar do meu apartamento no Queens, não imediatamente. Aquele espaço pequeno, com as paredes finas e o barulho constante da rua, me mantinha conectada à realidade. Era fácil se perder em abstrações quando números com tantos zeros começam a aparecer nas suas contas. Mas quando você ainda tem que lavar a sua própria louça e ouvir os vizinhos discutindo às 2 da manhã, é difícil se desconectar completamente do mundo real. Minha primeira decisão importante veio numa manhã de sábado, enquanto tomava café e observava a chuva lavar as ruas lá embaixo. Peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Não sobre investimentos ou propriedades de luxo. Pesquisei sobre as organizações com as quais eu costumava trabalhar, sobre projetos educacionais que estavam morrendo por falta de financiamento, sobre iniciativas comunitárias que faziam diferença real nas vidas de pessoas reais. E pela primeira vez, desde o jantar fatídico no Le Bernardin, senti algo além de confusão e dor. Senti propósito, um propósito claro e urgente que pulsava em minhas veias como sangue novo. Minha avó não havia me dado apenas dinheiro, ela havia me dado uma missão, e eu estava determinada a cumpri-la de uma forma que fizesse ela se orgulhar. Havia uma organização em particular que sempre havia me tocado profundamente. Chamava-se Vozes do Futuro, e trabalhava com jovens de comunidades de baixa renda, oferecendo mentoria, aulas de programação e design e oportunidades que de outra forma jamais teriam. Eu havia feito trabalho voluntário com eles durante a faculdade. A fundadora, uma mulher chamada Sarah Chen, era uma força da natureza, mantendo o projeto vivo com doações mínimas e pura determinação. Liguei para Sarah naquela mesma manhã. Rebeca! Sua voz carregava aquela energia contagiante que eu sempre admirei. Faz tempo que não conversamos. Como você está? Estou bem, Sarah. Na verdade, melhor que bem. Preciso falar com você sobre algo importante. Podemos nos encontrar? Encontramos num café pequeno no Brooklyn, longe dos olhares curiosos de Manhattan. Sarah chegou com o seu estilo característico. Jeans desgastados, uma camiseta com o logo do Vozes do Futuro e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Pedimos café e nos sentamos num canto tranquilo. Então, qual é o grande mistério? Ela perguntou, mexendo açúcar no café. Você parece diferente. Algo mudou. Respirei fundo. Contar essa história nunca ficava mais fácil, mas com Sarah eu sabia que estava segura. Expliquei tudo, desde o jantar desastroso até a carta da minha avó, o fundo fiduciário e a encruzilhada em que me encontrava. Sarah ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando gradualmente. Quando terminei, ela simplesmente ficou me encarando por um longo momento. 87 milhões de dólares! Ela finalmente sussurrou. Rebeca, isso é...
Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondi. Mas preciso da sua ajuda. Quero fazer algo significativo com esses recursos. Quero expandir o Vozes do Futuro. Não apenas em Nova York, mas em outras cidades. Quero que você tenha os meios para alcançar 10 vezes, 100 vezes mais jovens. As lágrimas encheram os olhos de Sarah. Você está falando sério? Completamente. Minha avó deixou instruções específicas sobre usar a fortuna para educação e empoderamento. Não consigo pensar em melhor forma de honrar isso do que apoiar o trabalho que você faz. Sarah colocou a mão sobre a boca, tentando conter a emoção. Rebecca, você tem ideia de quantas vidas poderíamos mudar? Quantos jovens que estão presos em ciclos de pobreza poderíamos ajudar a escapar? Tenho ideia, respondi, sentindo minha própria emoção crescer. E é exatamente por isso que quero fazer. Passamos as próximas 3 horas planejando. Sarah tinha uma visão clara do que era necessário. Mais espaço físico, computadores atualizados, professores qualificados que pudessem ser pagos adequadamente, programas de bolsas para os estudantes mais talentosos prosseguirem para universidades. Rabiscamos planos em guardanapos, criamos listas intermináveis, sonhamos em voz alta sobre possibilidades que antes pareciam impossíveis. Há uma coisa, Sarah disse, ficando mais séria. Algumas pessoas vão questionar suas motivações. Vão dizer que você está apenas tentando limpar sua consciência por ter dinheiro. Deixa que falem, respondi com uma calma que me surpreendeu. Aprendi recentemente que não importa o que você faça, sempre haverá pessoas prontas para julgar. A única coisa que posso controlar são as minhas ações e as minhas intenções. E as minhas intenções são genuínas. Sarah sorriu. Sua avó criou você bem. Ela teria orgulho. Aquelas palavras me aqueceram de uma forma que nenhuma quantia de dinheiro poderia. Nos dias seguintes, coloquei as coisas em movimento. Reuni-me com Richard Pemberton e estruturamos um plano de doação. Não seria apenas um cheque grande e único, seria um compromisso de longo prazo, com financiamento sustentável que garantiria que o Vozes do Futuro pudesse crescer organicamente, sem depender de minha boa vontade caprichosa. Também comecei a explorar outras oportunidades. Havia um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica que estava à beira do fechamento por falta de fundos. Uma biblioteca comunitária no Bronx que precisava desesperadamente de renovação. Um programa de alimentação escolar que mal conseguia suprir a demanda crescente. Cada projeto representava vidas reais, pessoas reais que precisavam de ajuda real. Mas não era só sobre doar dinheiro. Aprendi rapidamente que dinheiro sozinho não resolve problemas se não for acompanhado de estrutura, planejamento e comprometimento genuíno. Passei semanas me reunindo com diretores de organizações, ouvindo suas necessidades, entendendo seus desafios. Tornei-me estudante antes de me tornar benefatora. Foi durante uma dessas reuniões que recebi uma ligação inesperada. O nome na tela me fez parar. Victoria Ashford. Meu primeiro instinto foi recusar. Não tínhamos mais nada a dizer uma à outra. Mas a curiosidade venceu. Alô? Veca. Sua voz era diferente. Não tinha mais aquela arrogância cortante. Havia algo quebrado nela. Eu preciso falar com você. Sobre o quê? Mantive o tom neutro, não dando nenhuma abertura emocional. Sobre aquela noite, sobre muitas coisas. Houve uma pausa longa. Podemos nos encontrar? Por favor. A palavra por favor vindo de Victoria Ashford era tão surpreendente que quase me fez concordar na hora. Quase. Por que eu faria isso? Perguntei. Porque eu te devo um pedido de desculpas, um verdadeiro, e porque há coisas que você deveria saber sobre Daniel, sobre nossa família. Minha curiosidade foi aguçada, apesar de minha relutância. Encontro você no Central Park amanhã, Bethesda Fountain, 14h. 15 minutos, não mais que isso. Obrigada, ela disse e o alívio na voz dela era palpável. Desliguei o telefone, minha mente correndo. O que Victoria Ashford poderia possivelmente querer comigo agora? Que verdades ela tinha para revelar? E por que, depois de tudo, eu ainda sentia uma pontada de curiosidade sobre a família que quase se tornou minha? Naquela noite, liguei para minha mãe.
Havia desenvolvido o hábito de falar com ela todos os dias desde a revelação sobre minha avó. Mãe, Victoria Ashford me ligou. Houve um silêncio. O que ela quer? Diz que quer se desculpar, que tem coisas para me contar sobre a família deles. E você vai encontrá-la? Vou, mas não estou indo com expectativas, só com curiosidade. Minha mãe suspirou. Tenha cuidado, querida. Pessoas como os Ashford não mudam da noite para o dia, e quando o fazem, geralmente é porque querem algo. Eu sei, mas preciso ouvir o que ela tem a dizer. Se não por mim, pela conclusão. Conclusão é importante, minha mãe concordou. Só não deixe que ela reabra feridas que estão começando a cicatrizar. Na tarde seguinte, cheguei ao Central Park 15 minutos antes do horário marcado. Queria ter a vantagem de escolher onde sentar, de observar a Vitória chegando, de estar no controle da situação desde o início. Bethesda Fountain era linda naquele dia, a água brilhando sobre o sol da tarde, turistas tirando fotos, crianças correndo e rindo. Vitória chegou exatamente às 2. Ela estava diferente, sem a maquiagem pesada, sem as roupas de grife ostensivas. Usava um casaco simples, cabelo preso num rabo de cavalo solto e parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Quando nossos olhos se encontraram, vi algo que nunca esperaria ver no rosto de Victoria Ashford: vulnerabilidade genuína. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se ao meu lado no banco que eu havia escolhido. Não tinha certeza se viria. Quase não vim, admiti. Mas curiosidade é uma coisa poderosa. Ela sorriu tristemente. Sempre foi. É parte do que me atraiu em você naquela noite, apesar de eu ter sido horrível. Você tinha essa curiosidade inabalável sobre o mundo, essa vontade genuína de entender as pessoas. Eu invejava isso. Você me convidou aqui para falar sobre inveja? Mantive minha voz firme, recusando-me a ser manipulada por confissões emocionais. Não. Vim para me desculpar. Verdadeiramente. Ela se virou para me encarar. O que fiz naquela noite foi cruel, calculado e completamente injustificável. Julguei você antes mesmo de te conhecer, e quando te conheci, só procurei por falhas para confirmar meus preconceitos. Por quê? Perguntei. Por que fazer isso? Eu só queria ser aceita pela família do homem que amava. Vitória olhou para a fonte, suas mãos entrelaçadas no colo, porque eu tinha medo. Medo de que você fosse forte demais, independente demais. Medo de que você tirasse Daniel de mim. Tirasse dele de você? Repeti, confusa. Ele é seu filho, não sua propriedade. Eu sei disso agora, mas não sabia então. Ou talvez soubesse e simplesmente me recusasse a aceitar. Daniel é meu único filho. Depois dele, não pude ter mais filhos. Dediquei minha vida inteira a moldá-lo, a prepará-lo para assumir o legado da família. E quando você apareceu, com suas ideias sobre propósito e significado além do dinheiro, vi uma ameaça a tudo que eu havia construído. Então você tentou me destruir antes que eu pudesse destruir seus planos, concluí. Sim, e no processo, perdi meu filho mesmo assim. Sua voz rachou. Daniel não fala mais comigo, nem com Gerald. Ele se mudou para um apartamento próprio, recusou nosso dinheiro, está tentando encontrar seu próprio caminho, e tudo porque finalmente viu o quão tóxicos nos tornamos. Senti uma pontada de tristeza, não por mim, mas por Daniel. Sinto muito por isso, realmente. Não sinta, Vitória disse rapidamente. É o que ele precisava fazer, o que eu precisava que acontecesse para acordar. Ela respirou fundo. Rebeca, há algo que você precisa saber sobre nossa família. Não somos quem fingimos ser. E então, ela começou a contar. Sobre dívidas ocultas, sobre investimentos falidos que Gerald mantinha secretos, sobre a fachada de riqueza mantida por empréstimos e manipulação. Os Ashford estavam falidos. Haviam estado falidos por anos. E eu, com minha herança genuína e meu propósito autêntico, representava tudo o que eles fingiam ser, mas nunca foram. Quando ela terminou, fiquei sentada em silêncio, processando. Tudo fazia sentido agora. O desespero disfarçado de arrogância,
o medo escondido por trás da crueldade. Por que está me contando isso? Perguntei finalmente. Porque você merece saber a verdade. E porque... Ela hesitou. Porque eu espero que talvez você possa perdoar meu filho. Não a mim. Eu não mereço seu perdão. Mas Daniel, ele realmente te amava. Ele só não sabia como ser corajoso o suficiente para te defender. Olhei para Vitória, essa mulher que havia tentado me destruir, agora quebrada e humilde diante de mim, e senti algo inesperado, compaixão. Eu não sei se posso voltar para Daniel, disse honestamente. Muita coisa aconteceu, muita confiança foi quebrada, mas posso te dizer isso. Espero que ele encontre o seu caminho, e espero que vocês, como família, encontrem uma forma de curar. Ela assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Obrigada. É mais do que eu merecia. Levantei-me para sair, mas parei. Vitória, posso te dar um conselho? Ela olhou para cima. Por favor. Pare de medir valor por dinheiro. Pare de construir identidade sobre aparências. Encontre algo real para se apegar antes que seja tarde demais. E com isso, caminhei para longe, deixando Vitória Ashford sentada sozinha ao lado da fonte, confrontando os escombros de uma vida construída sobre fundações falsas. Os meses seguintes ao encontro com Victoria foram de transformação profunda. Não acordei um dia magicamente curada de todas as feridas, nem as cicatrizes desapareceram simplesmente porque eu havia decidido seguir em frente. A cura verdadeira nunca é linear. Ela vem em ondas, às vezes te levantando, às vezes te puxando para baixo, mas sempre, sempre te movendo para algum lugar novo. Mudei-me do meu apartamento no Queens, não para uma mansão extravagante em Manhattan, mas para um loft espaçoso no Brooklyn, num prédio antigo de tijolos que havia sido renovado com cuidado para preservar seu caráter original. Tinha janelas enormes, que deixavam entrar luz natural o dia inteiro, pisos de madeira que rangiam levemente sob meus pés, e uma sensação de história nas paredes. Era um espaço que respirava a autenticidade, exatamente o que eu precisava. Transformei um dos cômodos em escritório, não o tipo de escritório corporativo e frio, mas um espaço acolhedor com estantes cheias de livros, plantas nas janelas e uma grande mesa de trabalho onde espalhava planos, projetos e sonhos. Foi dali que comecei a coordenar as iniciativas da Fundação Margaret Whitmore, o nome que escolhi para canalizar os recursos da herança. Sarah Chen tornou-se uma parceira próxima. O Vozes do Futuro cresceu de forma exponencial. Abrimos novos centros em 3 cidades diferentes, Boston, Filadélfia e Chicago. Cada centro empregava educadores locais, oferecia tecnologia de ponta e, o mais importante, tratava cada jovem que passava pelas portas como alguém com potencial ilimitado, não como uma estatística de pobreza. Lembro-me vividamente do dia em que visitei o novo centro em Boston. Era um prédio reformado no coração de Dorchester. Um bairro que eu conhecia tinha desafios profundos, mas também uma comunidade incrivelmente resiliente. Quando entrei, fui recebida pelo som de risadas, teclados clicando e conversas animadas sobre códigos de programação e design gráfico. Uma jovem chamada Maria, não mais que 15 anos, veio até mim com olhos brilhantes. "Você é a senhora Hartwell?" ela perguntou timidamente. "Sou, mas pode me chamar de Rebecca." "Rebecca," ela testou o nome, sorrindo. "Queria te agradecer. Antes deste programa, eu não sabia que pessoas como eu podiam trabalhar com tecnologia. Achava que era só para gente rica de escolas particulares." Meu coração apertou. "Pessoas como você?" repeti. "Pessoas inteligentes, criativas, determinadas?" "Maria, a tecnologia precisa de pessoas como você. Precisa de perspectivas diversas, de vozes que normalmente não são ouvidas." Ela sorriu tão amplamente que parecia que seu rosto iria rachar. "Vou trabalhar duro. Prometo que não vou desperdiçar essa oportunidade." "Não é uma oportunidade que você precisa merecer", corrigi gentilmente. "É um direito que deveria ter sido seu desde o início. Você não me deve nada. Apenas seja você mesma e deixe o mundo ver o quanto você é capaz." Aquela conversa ficou comigo por dias. Quantas Marias existiam por aí, acreditando que seus sonhos eram grandes demais,
que seus talentos não eram suficientes, simplesmente porque ninguém nunca lhes disse o contrário. Mas a Fundação Margaret Whitmore não era apenas sobre educação tecnológica. Expandimos para outras áreas. Financiamos programas de alfabetização para adultos, sabendo que nunca é tarde demais para aprender. Apoiamos iniciativas de saúde mental em comunidades carentes, reconhecendo que o bem-estar emocional é tão importante quanto o físico. Criamos bolsas de estudo para estudantes de primeira geração que queriam ir para a universidade, mas não tinham os recursos. Cada projeto era escolhido cuidadosamente, não por impulso ou emoção, mas através de pesquisa rigorosa e conversas longas com pessoas que entendiam as necessidades das comunidades. Eu não queria ser uma salvadora branca chegando com soluções prontas. Queria ser uma facilitadora, alguém que disponibilizava recursos para que as próprias comunidades pudessem criar suas soluções. Foi durante esse período de crescimento intenso que recebi uma ligação inesperada. O nome na tela me fez pausar. Daniel Ashford. Haviam se passado 4 meses desde aquela noite no restaurante. 4 meses sem nenhum contato depois que eu parei de responder suas mensagens. Minha mão hesitou sobre o botão de atender. Parte de mim queria ignorar, seguir em frente sem olhar para trás. Mas outra parte, menor, mas insistente, sentia curiosidade. Alô? Rebecca? Sua voz soou diferente, mais madura, talvez, ou apenas cansada. Sei que não tenho o direito de ligar, sei que provavelmente deveria apenas deixar você em paz, mas precisava falar com você. Sobre o que, Daniel? Mantive minha voz neutra, não permitindo que emoções antigas ressurgissem. Encontro você para um café. Amanhã, 15h, aquele lugar no Brooklyn que costumávamos ir. Estarei lá. Obrigado, Rebecca. Sério. No dia seguinte, cheguei ao café 15 minutos antes do horário combinado. Era um hábito que eu havia desenvolvido, sempre chegar cedo, sempre ter o controle da situação. O lugar estava pouco movimentado, apenas alguns estudantes com laptops e um casal de idosos compartilhando um pedaço de torta. Daniel chegou exatamente às 3. Ele também estava diferente. Havia perdido aquela aparência polida e corporativa. Usava jeans, uma camisa simples de botão e o cabelo estava ligeiramente mais longo, menos meticulosamente arrumado. Havia sombra sobre os olhos, mas também algo novo no olhar. Determinação, talvez. Ou apenas honestidade crua. Obrigado por vir, ele disse sentando-se de frente para mim. Não tinha certeza se viria. Quase não vim, admiti. Mas achei que fechamento seria bom para ambos. Ele assentiu, pediu um café preto quando a garçonete veio e então se virou completamente para mim. Rebecca, você direto porque você merece isso. Aquela noite no restaurante foi a pior noite da minha vida. Não por causa do envelope ou da revelação sobre sua herança, mas porque foi a noite em que percebi que sou um covarde. Daniel! Não, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Passei minha vida inteira tentando agradar meus pais. Cada decisão que tomei, desde a faculdade que escolhi até a carreira que segui, foi para ganhar a aprovação deles. E quando finalmente encontrei algo real, alguém real que me fazia querer ser melhor, eu congelei. Fiquei sentado ali enquanto eles te destroçavam, e não fiz nada. Suas mãos tremiam levemente. Você merecia que eu me levantasse. Merecia que eu dissesse para eles calarem a boca, que te defendesse, que escolhesse você sobre a aprovação deles. Mas não fiz. E vou carregar essa vergonha pelo resto da vida. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei. Por que 4 meses depois? Porque levei 4 meses para fazer mudanças reais. Não queria vir até você com apenas palavras, queria vir com ações. Saí da empresa do meu pai, cortei todos os laços financeiros com minha família. Estou trabalhando numa organização sem fins lucrativos agora, ajudando pequenos negócios em comunidades carentes. Não paga muito, mas pela primeira vez na vida, acordo sem sentir que eu estou vivendo a vida de outra pessoa. Observei-o cuidadosamente, procurando por sinais de manipulação ou falsidade, mas tudo que eu vi foi um homem genuinamente tentando se reconstruir. Fico feliz que tenha encontrado seu caminho, disse sinceramente. De verdade. Mas isso não muda o que aconteceu entre nós. Eu sei, e não estou pedindo para você me perdoar ou para voltarmos a ser alguma coisa. Só precisava que você soubesse que seu impacto na minha vida foi profundo.
Você me mostrou que existe outra forma de viver, outra forma de medir sucesso e valor. E mesmo que tenhamos terminado da pior forma possível, sou grato por ter te conhecido. Suas palavras eram simples, mas carregadas de emoção genuína. Daniel, vou ser honesta com você. Passei muito tempo com raiva. Raiva de você, de seus pais, da situação toda. Mas raiva é exaustiva. E eventualmente percebi que segurar raiva era como beber veneno e esperar que outra pessoa morra. Então deixei ir. Não porque você merecia meu perdão, mas porque eu merecia a paz. Ele assentiu, os olhos marejados. Isso é mais do que eu poderia pedir. Mas, continuei, posso te dizer que eu tô feliz, realmente feliz. Encontrei propósito, encontrei paz e tô construindo algo que importa. E parte dessa jornada só foi possível porque aquela noite no restaurante me forçou a olhar para quem eu realmente sou, não quem eu estava tentando ser para se encaixar na sua vida. Você sempre foi extraordinária, Daniel disse suavemente. Eu só estava ocupado demais tentando mantê-la pequena para caber no mundo dos meus pais. Conversamos por mais 1 hora. Não foi uma reconciliação romântica, nem uma amizade ressurgindo. Foi simplesmente 2 seres humanos reconhecendo que haviam significado um para o outro e aceitando que alguns capítulos precisam terminar para que novos possam começar. Quando nos despedimos do lado de fora do café, houve um abraço breve, mas genuíno. Cuide-se, Rebeca. Você também, Daniel. E continue fazendo o trabalho que está fazendo. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a mudar. Vi-o caminhar pela rua até desaparecer na multidão de Brooklyn, e senti algo se estabelecer dentro de mim. Fechamento. Verdadeiro, honesto fechamento. Naquela noite, sentei-me no meu escritório em casa, olhando para os planos espalhados sobre a minha mesa. A Fundação Margaret Whitmore estava crescendo mais rápido do que eu imaginava. Havia reuniões agendadas com legisladores sobre reforma educacional, conversas com outras fundações sobre colaboração e dezenas de e-mails de organizações pedindo apoio. Era avassalador às vezes. Noites em que eu ficava acordada, preocupada se eu estava fazendo o suficiente, se eu estava fazendo da forma certa, se eu estava realmente honrando o legado da minha avó. Mas então pensava em Maria e o seu sorriso radiante, nas cartas que recebia de estudantes agradecendo pelas oportunidades, nos relatórios mostrando vidas transformadas. Peguei a carta da minha avó, aquela que o Sr. Marchand me havia entregado naquela noite fatídica. Eu a mantinha em uma emoldura simples na minha mesa, onde eu pudesse vê-la todos os dias. Reli as palavras familiares, sentindo a presença dela como sempre fazia. Obrigada, vovó, por me proteger, por me preparar, por me mostrar que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente faz com o que a gente tem. E naquele momento de quietude, em meu loft de Brooklyn, cercada de planos e possibilidades, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti-me completamente, totalmente em casa comigo mesma. O passado me moldava, mas não me definia. O futuro estava aberto, cheio de potencial ilimitado. E o presente, esse momento exato, era exatamente onde eu precisava estar. 1 ano havia se passado desde aquela noite no Le Bernardin, um ano inteiro de transformações, descobertas e crescimento que às vezes ainda me deixava tonta quando parava para refletir. Estava sentada no palco de um auditório em Manhattan, prestes a dar uma palestra sobre filantropia consciente e impacto social. Meu coração batia acelerado, não de nervosismo, mas de algo diferente, antecipação, propósito. A plateia estava cheia, mais de 500 pessoas, entre empresários, ativistas, sociais, estudantes e jornalistas. Olhei para as primeiras fileiras e vi rostos familiares. Sarah Shen, sorrindo encorajadoramente. Richard Pemberton, meu advogado e agora amigo, sentado com sua postura característica. Minha mãe e meu pai, que haviam viajado de Boston especialmente para este dia, com olhos brilhantes de orgulho. E ali, discretamente no fundo do auditório, reconheci uma figura que não esperava ver. Daniel. Ele havia mantido distância respeitosa desde nosso último encontro, mas de vez em quando eu ouvia notícias sobre ele através de conhecidos em comum.
Estava de fato trabalhando com comunidades carentes, construindo sua própria identidade longe da sombra dos pais. Ver que ele havia vindo me deu uma sensação estranha, não de desconforto, mas de círculo se fechando. A moderadora do evento me apresentou, listando conquistas que ainda me pareciam surreais quando ditas em voz alta. A Fundação Margaret Whitmore havia impactado mais de 10.000 vidas diretamente em apenas um ano. Havíamos aberto centros educacionais em 6 cidades, financiado dezenas de iniciativas comunitárias e criado um modelo de filantropia participativa que estava sendo estudado por outras organizações. Quando peguei o microfone, respirei fundo e deixei o silêncio preencher o espaço por um momento. Há um ano, comecei, minha voz ecoando pelo auditório. Eu estava sentada em um restaurante caro, sendo julgada por pessoas que acreditavam que meu valor como ser humano poderia ser medido pelo sobrenome que eu carregava ou pela conta bancária que não tinha. Podia sentir a atenção de todos focada em mim. Aquelas pessoas tentaram me fazer sentir pequena. Tentaram me convencer de que eu não era suficiente, de que minha origem humilde era uma marca de inferioridade. E por alguns momentos, quase acreditei neles. Quase deixei que suas palavras definissem quem eu era. Fiz uma pausa, deixando as palavras respirarem. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Descobri que minha avó, uma mulher que escolheu viver com simplicidade e dignidade, havia deixado para mim algo muito maior que dinheiro. Ela me deixou uma lição. A lição de que o verdadeiro poder não vem de quanto você tem, mas de quanto você está disposto a compartilhar. Contei minha história. Não todos os detalhes íntimos, mas o suficiente para que as pessoas entendessem a jornada. Falei sobre crescer em Boston, sobre meus pais que me ensinaram valores que nenhuma fortuna poderia comprar. Falei sobre o dinar fatídico, sobre a humilhação, sobre o envelope que mudou tudo. E falei sobre a escolha que fiz depois. Poderia ter usado essa herança para me vingar, expliquei. Poderia ter usado o dinheiro para provar meu valor para aqueles que me julgaram. Mas percebi algo fundamental. Eu não precisava provar nada a ninguém. O único julgamento que importava era o meu próprio quando olhasse no espelho cada manhã. Vi cabeças acenando na plateia, pessoas se inclinando para frente, conectadas à narrativa. Então, fiz uma escolha diferente. Escolhi usar os recursos que minha avó me deixou para amplificar vozes que raramente são ouvidas, para abrir portas que normalmente permanecem fechadas, para criar oportunidades em lugares onde oportunidade é um conceito abstrato, não uma realidade vivida. Falei de Maria, a jovem de Dorchester que pensava que tecnologia não era para pessoas como ela. Falei de Marcos, um homem de 40 anos que aprendeu a ler através do nosso programa de alfabetização de adultos e agora lia histórias para os netos todas as noites. Falei de Carmen, uma mãe solo que conseguiu abrir seu próprio negócio depois de passar por nosso programa de microempreendedorismo. Essas histórias não são sobre mim, enfatizei. São sobre o potencial extraordinário que existe em cada ser humano quando lhe dão as ferramentas e a confiança necessárias para florescer. Meu papel não é ser uma salvadora, é ser uma facilitadora. Alguém que remove barreiras para que outros possam caminhar seus próprios caminhos. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. Aprendi que filantropia verdadeira não é sobre escrever cheques e se sentir bem consigo mesmo. É sobre construir relacionamentos, ouvir profundamente e estar disposto a ser transformado tanto quanto você transforma. É sobre reconhecer que todos nós estamos conectados e que quando elevamos um, elevamos todos. Compartilhei alguns desafios também. Os erros que cometemos no primeiro centro educacional porque não ouvimos suficiente a comunidade, as vezes em que nossa ajuda, bem intencionada, acabou sendo paternalista, as lições dolorosas sobre como boas intenções não são suficientes sem humildade e disposição para aprender. Vulnerabilidade não é fraqueza, é a base da conexão humana genuína. E se vamos criar mudança real no mundo, precisamos estar dispostos a ser vulneráveis, a admitir quando erramos, a ajustar nosso curso baseado no que aprendemos daqueles que estamos tentando servir. Falei sobre minha avó,
sobre como ela fez a escolha corajosa de deixar para trás uma fortuna para viver com autenticidade. Ela me ensinou, mesmo depois da sua morte, que cada um de nós enfrenta escolhas fundamentais sobre que tipo de pessoa queremos ser. Podemos escolher conformidade, podemos escolher aparências, podemos escolher o caminho que outros esperam de nós, ou podemos escolher autenticidade, podemos escolher integridade, podemos escolher o caminho que nossa alma sabe ser truvero. Olhei diretamente para a plateia. Não importa quanto dinheiro você tenha ou não tenha, cada pessoa nessa sala tem recursos, sejam financeiros, intelectuais, emocionais ou de tempo. A pergunta não é se você tem recursos. A pergunta é, o que você está fazendo com eles? Está usando-os para construir muros ou pontes? Para dividir ou unir? Para elevar-se acima dos outros ou para elevar todos juntos? Contei sobre o momento em que Victoria Ashford veio até mim no Central Park, quebrada e vulnerável, admitindo suas próprias falhas. Teria sido fácil sentir superioridade naquele momento, mas percebi que nenhum de nós está além de redenção. Todos cometemos erros, todos machucamos pessoas. A questão é se estamos dispostos a reconhecer nossos erros e fazer o trabalho difícil de mudar. Minha voz ficou mais suave, mais íntima, como se estivesse conversando com cada pessoa individualmente. Então, meu convite para vocês hoje não é que se tornem filantropos ou ativistas, embora ambos sejam papéis valiosos. Meu convite é mais simples e mais profundo. Olhem ao redor. Vejam as pessoas que estão invisíveis. Ouçam as vozes que estão sendo silenciadas. E perguntem-se: o que posso fazer hoje com os recursos que tenho para tornar o mundo um lugar ligeiramente mais justo, ligeiramente mais compassivo? Concluí com uma história final. Há um provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. A Fundação Margaret Whitmore não é minha, é nossa. Cada pessoa que contribuiu com tempo, talento ou recursos, cada estudante que passou por nossas portas e agora está mentorando outros, cada comunidade que abriu espaço para nós e nos ensinou como servir melhor. Minha avó começou algo há décadas quando fez sua escolha corajosa. Eu estou simplesmente continuando o que ela começou. E quando meu tempo acabar, espero que outros continuem. Porque mudança real não acontece em uma geração. Acontece quando cada geração escolhe construir sobre a fundação que a anterior deixou, sempre empurrando em direção a um mundo mais justo, mais compassivo, mais humano. A plateia se levantou em aplausos. Não por mim, eu sabia, mas pelo que a história representava, pela possibilidade de transformação, pela esperança de que cada um de nós pode fazer a diferença. Enquanto os aplausos continuavam, vi minha mãe limpando lágrimas, meu pai sorrindo com orgulho, Sarah acenando entusiasticamente, e Richard com sua aprovação discreta mas calorosa. E Daniel, no fundo, com uma expressão que reconheci. Não era nostalgia ou arrependimento, era reconhecimento. Reconhecimento de que ambos havíamos crescido, mudado, nos tornado versões mais verdadeiras de nós mesmos através das provações que enfrentamos. Depois da palestra, fui cercada por pessoas querendo conversar, compartilhar suas próprias histórias, fazer perguntas sobre a fundação. Passei horas ali, dando a cada pessoa a atenção que merecia, porque foi exatamente isso que eu aprendi. Cada pessoa merece ser vista, ouvida, valorizada. Quando finalmente consegui sair, a noite havia caído sobre Manhattan. As luzes da cidade brilhavam como estrelas terrestres, cada uma representando vidas, histórias, potencial esperando para ser despertado. Caminhei pelas ruas, não apressada, apenas absorvendo o momento. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Maria, a jovem de Dorchester. Acabei de ser aceita no MIT com bolsa integral.
Obrigada por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Lágrimas encheram meus olhos. Este era o legado. Não o dinheiro, não os prédios, não as manchetes. Era Maria indo para o MIT. Era Marcos lendo para os netos. Era Carmen sustentando sua família com dignidade. Cheguei ao meu loft no Brooklyn e subi as escadas lentamente, cada escada me levando para casa, para o espaço que eu havia criado, que refletia quem eu realmente era. Preparei chá, sentei-me na janela e olhei para as luzes da cidade espalhadas diante de mim. Pensei em tudo o que havia acontecido, na humilhação que se transformou em libertação, na perda que se tornou ganho, no relacionamento que terminou, mas abriu espaço para eu me encontrar completamente. Nada havia sido fácil. Havia noites de dúvida, dias de exaustão, momentos em que me perguntava se estava fazendo diferença alguma. Mas então pensava em todas as Marias, todos os Marcos, todas as Carmens. E sabia que cada escolha que eu havia feito, cada dólar investido, cada hora dedicada, estava criando ondas que se espalhariam muito além do que eu poderia ver. Peguei a carta da minha avó mais uma vez. Aquelas palavras que conhecia de cor, mas ainda precisava ver. Nunca deixe ninguém definir quem você é. Ela não havia deixado apenas dinheiro. Havia deixado sabedoria, coragem, um modelo de como viver com integridade em um mundo que constantemente nos pressiona a comprometer nossos valores. Consegui, vovó, sussurrei para a noite. Estou vivendo uma vida que faria você se orgulhar. Uma vida baseada não no que possuo, mas em quem escolho ser. Uma vida dedicada não a provar meu valor, mas a reconhecer o valor em todos. E naquele momento, sentada na minha janela, olhando para uma cidade cheia de possibilidades, senti gratidão profunda. Gratidão pela jornada difícil que me trouxe até aqui. Gratidão pelas pessoas que tentaram me diminuir, porque me forçaram a descobrir minha própria força. Gratidão pela herança inesperada, não apenas financeira, mas espiritual. Meu telefone tocou uma última vez. Um e-mail de uma organização no Brasil querendo saber se a Fundação Margaret Whitmore estaria interessada em colaborar em projetos educacionais em favelas do Rio de Janeiro. Sorri. O trabalho nunca acabaria. Sempre haveria mais vidas para tocar, mais comunidades para servir, mais mudanças para criar. E eu estava pronta, não como salvadora, mas como parceira. Não como alguém com todas as respostas, mas como alguém disposta a fazer as perguntas certas. Não como alguém perfeita, mas como alguém comprometida com o crescimento contínuo. A noite estava silenciosa agora, apenas o som distante de carros e vida urbana fluindo como sempre flui. Levantei minha xícara de chá em um brinde silencioso. Para minha avó, que teve a coragem de escolher autenticidade sobre aparência. Para os meus pais, que me ensinaram valores que nenhuma conta bancária pode comprar. Para todos que apoiaram minha jornada e para aqueles que a desafiaram, porque ambos foram essenciais. E principalmente para mim mesma. Para a mulher que saiu de um restaurante naquela noite, humilhada mas não quebrada. Para a mulher que escolheu usar cada ferida como lição, cada obstáculo como trampolim. Para a mulher que finalmente entendeu que o verdadeiro poder não vem de quanto você acumula, mas de quanto você está disposta a dar. Meu nome é Rebecca Hartwell. Não preciso de um sobrenome famoso ou de uma conta bancária impressionante para definir meu valor. Meu valor está nas escolhas que faço todos os dias, nas vidas que toco, no legado de compaixão e justiça que estou construindo. E enquanto houver fôlego em mim, continuarei esse trabalho. Porque no final, não seremos lembrados pelo que tivemos, mas pelo que fizemos com o que tivemos. Não pelo quanto fomos amados, mas por quanto amor espalhamos. Não pelo quão alto subimos, mas por quantas mãos estendemos para levantar outros no caminho. Esta é a minha história. Uma história de humilhação transformada em poder, de perda transformada em propósito,
de um envelope inesperado que revelou não apenas uma herança financeira, mas um chamado para viver com significado. E esta história, percebi, ainda está sendo escrita. Cada dia é uma nova página, cada escolha uma nova frase, cada vida tocada uma nova linha no legado que deixarei para trás. A noite estava linda, a cidade pulsava com vida, e eu, finalmente, estava exatamente onde precisava estar. Inteira, autêntica, livre. E a jornada, a maravilhosa e difícil jornada, continuava. A seguir, você encontrará mais 2 histórias imperdíveis bem na sua tela. Se esta te agradar, não perca as outras, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade.